Começamos o nosso programa Aras e Raças. Ponha na sua mente, quanto mais procurarmos entender o comportamento dos equinos, melhor vai ser durante o seu manejo e melhor vai ser para conseguirmos manipulá-lo. Durante todo esse processo, a baia é fundamental. Ela é muito importante e ajuda todo o processo de manutenção do animal. Confira! Quando se trabalha com cavalos, para se obter o melhor resultado por um longo prazo, devemos seguir os 2 conselhos para respeitar a natureza do cavalo, buscando sempre o equilíbrio físico e mental. Para obtermos algum tipo de resultado, seja na criação, no esporte ou no lazer, devemos oferecer condições de vidas, alimentares e de manejo adequados. Por sua natureza, o cavalo precisa de liberdade e a melhor forma de criar ou mantê-lo é em piquetes ou pastagens. Mas isto nem sempre é possível, principalmente nos grandes centros, onde o mantemos muitas vezes em baias que devem sim ser adequadas, como veremos mais adiante. Eu usei como exemplo as baias que existem aqui no EcoSport Center. Não acontece em todos os lugares, mas vários lugares que eu conheço também utilizam dessa forma. A baia, quando é feita de concreto, até uma altura de mais ou menos 1,20 m ou 1,5 m, que é o bloco ele é preenchido por concreto e o concreto ele é revestido com cimento queimado, ele fica liso. E daí para cima, até o pé direito, não há necessidade de fazer assim. O cavalo tem hábito, às vezes, de dar coice na parede, né? O coice do cavalo é algo muito forte, é potente. Então nós já vimos acontecer várias vezes do cavalo coicear a parede, perfurar, quebrar o bloco e lesar com fratura, com ruptura de ligamento, ruptura de tendão, laceração do membro nesse acidente. Quando a baia ela é de concreto armado ou que a gente chama de bloco cheio de concreto, o animal não consegue quebrar de forma alguma. Ele pode até lesar o membro, né? Dependendo da força ou da potência com que ele bate na baia. Então isso evita muitos problemas. Como queremos ter o cavalo sempre próximo de nós, muitas vezes se torna impossível mantê-lo em piquete e pastagem. Então, utilizamos-nos de baias para abrigar este animal. É claro que ao utilizarmos este tipo de instalação para abrigar a um animal que ama a liberdade, devemos procurar soltá-lo em um piquete algumas horas por dia. Alguns cuidados são importantes de se tomar para tornar a vida do cavalo mais confortável possível. Devemos ter cuidados com o tamanho da baia, que deve ter no mínimo 3 por 4 metros, sendo ideal 4 por 4. Baias com tamanhos inferiores a 3 por 4 trarão um desconforto muito grande para o animal, o que o levará a um estado de estresse que pode comprometer a qualidade de vida e a sua performance esportiva. Esta baia deve ser bem ventilada, não exposta a calores excessivos nem a frios intensos ou correntes de ar desagradáveis. Outro fato interessante e importante é que pelo fato de ser de cimento queimado, isso facilita a higienização. Então aqui nós temos baias que são destinadas a alojamento de cavalos que são da escola de equitação e animais que são de treinamento, né? E outras baias que são do hospital veterinário. Então lá os animais chegam doentes. Tem muitas doenças infecto-contagiosas que exigem, depois do animal receber alta, a higienização rigorosa da baia. Então isso permite a higienização de forma mais rigorosa, repreparar a baia para receber um novo animal. A baia deve ter amplo espaço, campos arredondados para evitar acidentes com os cavalos. Deve ter toda uma preocupação em ser arejada, em ser ampla, em permitir que um cavalo visualize o outro e tenha esse contato. E tem que ser sempre muito higienizada, não se esquecendo de respeitar a individualidade de cada um dos animais. Pode-se otimizar essas instalações fazendo-se um mezanino acima das baias para armazenar o feno. Se for um depósito a nível do chão, devemos armazenar em cima de estrados, ao menos a 20 centímetros do solo. Lembre-se que o feno, bem armazenado, pode durar 6 meses, com muita pouca perda de suas qualidades nutritivas.
Um depósito de ração deve ser um local ventilado, com estrado de 20 centímetros do solo, onde a ração deve ser empilhada ao menos a 10 centímetros das paredes, protegido do sol direto e da chuva. Já o quarto de acessórios devem ter todos os acessórios dos cavalos, selas, arreios, mantas e cabeçadas. E estas devem ser bem armazenadas para que não sejam deformadas, estejam sempre limpas para não machucar o animal no momento de sua utilização e prejudicar o seu desempenho. Nessas baias que são destinadas a animais de treino, existe uma característica interessante aqui. Eu vi isso em poucos lugares. Cada baia ela tem um quartinho acoplado à baia e esse quartinho, esse pequeno alojamento, para aquele cavalo fica ali toda a tralha dele, a sela, a embocadura, o cabresto, a cilha, as esporas do treinador. Então aqui cada cavalo usa somente os seus utensílios. Normalmente acontece em muitos lugares de o mesmo utensílio, a mesma sela, a mesma embocadura ser usado em vários cavalos. Então, por exemplo, se um cavalo tem uma micose na região da cilha, que é onde a barrigueira passa, se essa barrigueira for usada em outro cavalo, a micose pode ser transmitida para o outro e assim sucessivamente. Então, dessa forma, a gente mantém contido. Se acontecer em um único animal, é muito mais fácil de atender, é muito mais fácil de reverter a situação e não deixar a situação se espalhar. Então eu entendo isso como medida de primeiro socorro. Na verdade, o termo mais técnico seria medida preventiva. Eu estou tentando evitar que algo aconteça. Mas é pertinente ao assunto do tema desse curso, que são os primeiros socorros. Tentar evitar problemas é importante também. Sempre dentro de uma baia deve ter água disponível para o cavalo. Pode ser de alvenaria, fibra, um balde plástico ou mesmo uma banheira antiga. Pode ser bebedouro automático, com boia, manual, onde devemos sempre estar atentos para que não falte água para o cavalo. Quando for tirar o cavalo da baia, amarre-o para dar um banho, para selar, pois é preciso se ter muito cuidado, até mesmo nessa hora, para que ele não se solte e ocasione alguns acidentes. Nós partimos do princípio de que para você trabalhar com o cavalo, você tem que ter alguns conhecimentos mínimos básicos necessários. Um deles é como colocar o cabresto em um cavalo, como amarrar o cavalo pelo cabo desse cabresto. Então, nós percebemos que logo no começo do curso, o pessoal, de maneira geral, não sabia aplicar um cabresto e amarrar o cavalo. Então, o nó que se ensina é um nó básico, né, que a grande maioria das pessoas que são ligadas ao cavalo diretamente já tem experiência, pratica esse tipo de nó. Ele é um nó que ele é desatado facilmente, né? Ele é um nó que foi estipulado, foi inventado, na verdade, por alpinistas. É um nó de alpinista. O pessoal que trabalha na marinha também sabe dar esse nó. É um dos nós de marinheiro. E o pessoal mais interiorano, o pessoal mais da roça, o pescador, chama de nó de poita. A poita, para quem não se lembra ou não sabe o que é como se fosse uma âncora, mas de uma canoa, uma pequena embarcação, uma corda com um peso na ponta. Então ele vai pescar, ele joga a poita e amarra a poita na canoa. É um nó fácil de fazer e fácil de retirar. Então o equino, por ser um animal que se assusta facilmente, e na natureza o cavalo ele é presa. Então o mecanismo que o cavalo ao longo de milhares de anos desenvolveu foi a fuga, a velocidade. Então normalmente ele se afasta rapidamente e foge para a direção oposta ao perigo ou ao que assustou ele. Se ele está amarrado, normalmente ele vai estacar ou vai estirar. Esses dois nomes nós usamos mais facilmente. Hoje conferimos como montar e manter uma baia adequada para os equinos. Amanhã nós vamos voltar para entender como examinar esses animais. Até lá, tchau!